Oi, gente, tudo bem com vocês? Pela graça do nosso Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez. Aqui, seja bem-vindo ao canal Reflexo de Cristo, que você possa sentir à vontade aqui conosco. E vamos para mais um capítulo da Palavra do Senhor. Então, se você está com a sua Bíblia, e se você não está, pegue sua Bíblia ou abra o seu aplicativo do celular. Vamos para capítulo 10 de 1 Coríntios. Logo estaremos acabando já 1 Coríntios, depois iremos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A primeira coisa que eu gostaria de falar, que hoje nós vamos falar sobre as advertências da história de Israel. E sobre a idolatria, sobre ceia do Senhor, sobre o que significa o sangue e o corpo de Cristo na cruz, ou seja, o cálice, sabe? E o pão, que eles significam. Hoje nós vamos falar sobre a nossa liberdade em Cristo, tá bom? Então, se você pegou, vamos lá, capítulo 10 de 1 Coríntios. A palavra do Senhor vem dizer assim: porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Aqui, Paulo está fazendo uma lembrança, remetendo ao período do Êxodo, onde eles estavam no deserto. Quando ele diz aqui, eles estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, ele está falando aqui que todos estavam sobre a nuvem, que era a presença de Deus. Todos estavam debaixo da presença de Deus todos os dias. E em Moisés todos foram batizados, ou seja, por meio de Moisés, a presença de Deus se manifestava ali entre eles. Moisés intercedia por eles. Moisés clamava a Deus pela vida deles. E a presença de Deus estava sobre eles todos os dias. Todos estavam comendo do mesmo alimento espiritual, ou seja, todos estavam desfrutando todos os dias da provisão diária de Deus. Deus derramava maná dos céus. Deus fazia a água sair da rocha, provendo o alimento, provendo a água, o líquido para eles se alimentar todos os dias. Só que com tudo isso, Deus não se agradou do comportamento deles, porque eles estavam murmurando, estavam em imoralidade sexual, estavam tendo comportamentos ruins, por isso muitos morreram. Verso 6: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. A própria Bíblia já nos adverte. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se sentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E em um só dia morreram 23.000. Olha só o que levou a imoralidade sexual, a entrega deles a orgias. 23.000 morreram. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, ou seja, duvidar da sua provisão, duvidar da palavra que ele deu. Se Deus diz que vai fazer, ele vai. Se Deus diz que ele vai prover, ele vai. Se a palavra de Deus diz algo, Deus nunca vai contra a palavra dele. Não questione a palavra do Senhor, porque não ponha ele à prova. Como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Além disso, não murmurem, como alguns murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Alguns se entregaram a Satanás no sentido de que começaram a murmurar, reclamar do alimento, reclamar só de comer maná. Eu entendo
isso, mas Deus estava libertando isso, libertando eles da escravidão do Egito. E eles chegam ao ponto de dizer a Moisés: você nos tirou do Egito para comer só isso aqui? Só o maná? Esse pão seco? Lá nós tínhamos variedades de alimentos. Olha só a murmuração. E fazendo isso, eles estavam entregando suas vidas a Satanás, ao destruidor, pelo fato de não estar debaixo da autoridade e da provisão de Deus. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Irmãos, sei que muitos devem pensar e que isso é difícil, é impossível, mas Deus está falando aqui, a palavra do Senhor está dizendo que não vem sobre nós tentação que nós não podemos suportar, porque são tentações terrenas, humanas. E sempre antes de ser concretizado algum tipo de pecado, Deus manda o escape para que possamos fugir da tentação e de qualquer aparência do mal. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas, lembre-se. Aqui Paulo está aconselhando a igreja, ele não está falando a gentios que não conhecem a palavra do Senhor. Ele está falando à igreja. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos que estou dizendo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Vamos entender isso? O cálice de sangue de Cristo, lembra o suquinho de uva que nós tomamos na ceia? E você que é católico também faz o ato. Lembre-se, o corpo de Cristo significa o Cordeiro sendo entregue em sacrifício a nós, ou seja, por meio do corpo de Cristo ganhamos a salvação. E o sangue de Cristo que escorreu significa a purificação, a justificação diante de Deus. Então, o sangue significa a purificação dos nossos pecados. Quando nós renascemos em Cristo, ou seja, quando nós ressuscitamos em Cristo Jesus por meio da sua morte e ressurreição, quando nós, no nosso batismo, morremos para o mundo e nascemos de novo com a natureza de Cristo, no nosso batismo, na nossa conversão, isso está mostrando o quê? Que agora nós somos novas pessoas em Cristo Jesus, com a natureza de Cristo, que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Por quê? Porque por meio de Cristo, do sangue dele, ele nos purificou de toda a condenação do pecado e com o seu corpo entregue em sacrifício no nosso lugar, ele nos dá a salvação. Então você é salvo, meu irmão. Em Cristo Jesus, você aceitou Jesus, você é salvo. Você só perde a sua salvação se você negar a Cristo Jesus, abandonar a Cristo Jesus e viver debaixo da iniquidade, ou seja, da maledicência, da intenção de fazer o mal, da maldade. Ok? Você só perde se você não se arrepende. E eu estou falando de arrependimento, não de remorso. O remorso vem a dor quando você peca. O arrependimento também. A diferença é que o remorso para só na dor, enquanto o arrependimento traz a mudança de atitude, de conduta, levando-nos a não pecar pelas mesmas circunstâncias, levando-nos a lutar todos os dias para não cometer aquele pecado novamente, ok?
E aí Paulo vem dizer assim, verso 17: como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão, que é Cristo. Considerem o povo de Israel: os que comem dos sacrifícios não estão em comunhão com o altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios, não a Deus. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Ele está falando aqui sobre o povo pagão, que não acreditava em Deus. Lembra? Aqui a gente está falando sobre o povo de Corinto. Corinto era uma cidade pagã, onde mitologias gregas existiam e eram instaladas, porque era na Grécia. Então, lá em Corinto, existia adoração a Hércules, a Afrodite, a todos esses deuses e imagens que eles criavam. Eles prestavam culto diante dessas imagens e sacrifícios para essas imagens. E aí Paulo está sendo claro, dizendo que essas pessoas que praticam qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de imagem ou Deus, ou qualquer tipo de culto, ele está oferecendo isso não a Deus, mas a demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Que Paulo está sendo claro, deixando claro que quando nós colocamos em nosso coração a idolatria a qualquer pessoa, imagem, deixando claro, pessoa, imagem, dinheiro, quando nós colocamos no nosso coração e prestamos culto, não só reverência, mas quando o nosso coração está nessas pessoas, ou seja, quando toma o lugar de Deus, nós estamos prestando culto, nós provocamos os ciúmes de Jesus, os ciúmes de Deus. E aí Paulo vem dizer no verso 23: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros. Meus irmãos, aqui vai ficar difícil defender quem bebe. Cristão que bebe, é difícil eu defender justamente pelo que nós vamos ver aqui. Tá bom? Porque nem tudo edifica. E nós vamos ver aqui também que com a nossa conduta de beber ou algo desse tipo, nós podemos fazer os nossos irmãos cair. E nós vamos ver que a palavra do Senhor nos adverte que nós devemos zelar, não pensando no nosso egoísmo, em nós mesmos, sendo egocêntricos, mas sempre pensar no nosso irmão, o que ele está vendo e pensando sobre a nossa conduta. Ele vem dizer assim, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros, no verso 24. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer com perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, como de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Lembra, tudo vem da mente, sob a intenção do que eu estou fazendo. Mas se alguém disser, isto foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não coma, tanto por causa da consciência, por causa da pessoa que o comentou, quanto por causa da consciência. Refiram-me à consciência do outro, não propriamente à sua. Afinal, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou caluniado por algo pelo qual dou graças a Deus? Então, se eu estou comendo para Deus, ok, para Deus. Agora, se eu faço qualquer outra coisa e eu sei que aquilo foi oferecido a demônios, não devo comer. Se eu sei que foi oferecido a qualquer outro Deus ou qualquer outra coisa, eu não devo comer, porque a minha consciência já sabe que eu estou comendo aquilo, algo que foi oferecido a alguém que não foi Deus. 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa,
façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Prestem atenção, mais uma vez Paulo vem falar o quê? Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então, quando nós bebemos uma cerveja ou algo do tipo, se algum irmão que não tem consciência do que a palavra do Senhor vê e você faz ele pecar, você responderá pelo pecado dele. Se você fazer ele cair, a culpa é sua. Então nós temos essa responsabilidade como cristãos de zelar pelo bem dessas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Pessoas que às vezes aceitaram Jesus há pouco tempo, pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Então nós que temos conhecimento devemos dar um bom testemunho a fim de zelar pelo bem do próximo, não de nós mesmos. Não devemos ser egoístas, sempre pensando no quê? Pensando no bem dele, para que ele não venha perecer pela nossa irresponsabilidade, ok? Então, se algum irmão recém-convertido não conhece a palavra do Senhor, venha fofocar, venha falar mal, venha a abandonar a fé pela nossa conduta, é nossa responsabilidade, e nós iremos arcar com as consequências sobre isso. Assim como eu também procuro agradar a todos de todas as formas e não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos. E aqui eu encerro a palavra do Senhor de hoje, capítulo 10 de 1 Coríntios. Ela vem nos ensinar sobre a provisão de Deus, sobre não pôr à prova aquilo que Deus fala, sobre não colocar nada no lugar de Deus, sobre o nosso coração estar nas coisas do Senhor, sobre amar o próximo e zelar pelo bem dele e se preocupar com todas as nossas atitudes, as consequências que elas vão gerar. Se bebemos, se caluniamos, se fofocamos, se o nosso testemunho está edificando as pessoas, edificando a nossa vida e glorificando a Deus, como Paulo mesmo disse. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo edifica, nem tudo é para a glória de Deus. Muito pelo contrário, muitos comportamentos nossos podem fazer os nossos irmãos pecar. E é a nossa responsabilidade de cristãos maduros em Cristo Jesus começar a amar o próximo e zelar pelo próximo, abrir mão das nossas vontades pelo bem do próximo. Isso é o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o amor que o Cristo nos ensina. É ao mesmo tempo que Ele quer que nós abandonemos o pecado, amar aqueles que pecam e ajudá-los a não pecar mais. Não condená-los, mas ajudá-los a sair do pecado. Levar a palavra, porque a palavra edifica. Que nós possamos colocar isso no nosso coração e que você tenha sido edificado por essa palavra, por esse capítulo e por esses ensinamentos que o Senhor Jesus vem nos ensinar. Curta e compartilhe com todas as pessoas que você puder, para que a palavra do Senhor alcance mais pessoas. Que Deus abençoe vocês e que possamos juntos, como um corpo de Cristo, entender que Cristo morreu para nos dar a salvação, entregou o seu corpo como sacrifício, como um cordeiro pascual, para nos dar a salvação, e com seu sangue nos purifica de todo o pecado, nos declarando justos diante de Deus. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.